Senhor presidente, Luiz Fernando Zap, senhores vereadores e senhores pares, público presente, toda a imprensa, desculpe, senhores funcionários, guardas municipais, boa noite. Bom, por uma questão de ordem aí, senhor presidente, eu gostaria realmente de rever algumas situações na questão do sorteio aí, porque normalmente eu sou o primeiro, o segundo, está um pouquinho estranho. Então, acho que seria interessante aí ser mais claro o sorteio aí. Tá ok? Obrigado, presidente. Bom, só pela ordem, senhor vereador, só para que fique claro e que não fique a transparecer ao público presente que há dessa presidência qualquer ingerência sobre o sorteio eletrônico, feito pelo sistema eletrônico e de modo bem aleatório, só para que fique claro e fique afastada qualquer menção ou qualquer possibilidade de atribuição sobre responsabilidade dessa presidência em questão ao sorteio. Eu só estou pedindo que será visto. Seja revisto, por favor. Bom, como aconteceu, acho que com vários vereadores, né? Aconteceu comigo também, a questão aí da cobrança do IPTU e da isenção dos munícipes, né? Dos proprietários de suas casas, no bairro conhecido como Bomba, né? Houve assim uma situação um pouco ruim, em que se diz que algumas pessoas não foram isentadas e houve uma diferenciação. Bom, é claro que a intenção foi a melhor, mas existem regras e leis a serem seguidas. E a questão da isenção cabe muito quando se trata de inadimplência. Infelizmente, acontece com todo mundo, mas as pessoas que estavam inadimplentes não poderiam ser beneficiadas de isenção. Eu acredito aqui que nenhum dos senhores vereadores apoia a inadimplência, né? Então, como houve com alguns vereadores, assim como houve comigo, e essa lei ela é clara, foi aprovada aqui por nós, foi mandada pelo Executivo, nós aprovamos, nós tínhamos consciência, assim como o próprio Executivo. Então, se houve esse desencontro e algumas situações em que as pessoas se sentiram prejudicadas, existe sim o motivo em que aconteceu delas aí receberem os seus carnês. E aquele detalhe também, algumas pessoas falam, mas eu tenho que pagar aí R$140 e eu não fui isento. Não, a taxa de lixo, taxa de limpeza, taxa de lixo não dá isenção a ninguém. Mesmo os aposentados, que por lei têm isenção, têm que pagar essa taxa de lixo, de limpeza. Então, é uma coisa assim que realmente as pessoas reclamam, às vezes falta um pouco de informação até de nós mesmos, mas isso é bem claro, que não tem como deixar isento. E voltando à questão aí questão do IPTU, houve também muita reclamação aí com relação à questão da entrega dos carnês, que foi muito em cima, que a situação ficou complicada, atrasar, e que isso poderia dar uma diferença nessa situação. Então, o que acontece? No ano de 2022, que foi entregue com uma certa antecedência, o ano todo, arrecadou-se R$ 2.061.428,43, o ano todo em 2022, aonde foi entregue com um certo tempo aí o carnê. E o carnê que foi entregue recentemente, até a data de 16/5 aí, que é hoje, a prefeitura teve R$ 1.113.874,28, entre a parcela única aí do IPTU entre o pagamento em parcela única e o parcelamento. Então, portanto, não a questão é o bom pagador. O bom pagador vai e paga. Nós temos que deixar
bem claro que a questão do atraso no pagamento não é o tempo em si, é o bom pagador. O bom pagador recebeu, em cima da hora, como foi muito divulgado, muito falado, mas foi lá e pagou. Então, em um dia, 2 dias, aí praticamente arrecadou mais de 50% do que foi arrecadado o ano todo, o ano passado. Então, eu quero aproveitar aqui essa tribuna, pedir para que o prefeito aí veja, né, a administração, veja a possibilidade de premiar essas pessoas que pagam em dia. É uma forma de fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais valorizadas pela sua atitude de pagar em dia, serem corretos, como já existe em outras cidades. Então, seria interessante que as pessoas, que a administração pública realmente valorizasse as pessoas, desse um incentivo, mas premiasse. Porque é fácil falar, é fácil, às vezes, criticar, mas a realidade é outra. Então, eu quero deixar bem claro que o bom pagador merece, sim, ter a sua forma valorizada, a sua conduta valorizada. E a questão da inadimplência, como eu falei aqui no início, acho que ninguém é favorável à inadimplência. Portanto, já é um caso que eu acho que não tem muito que haver debate com relação a essa situação. Nós estamos aí vendo outras situações que vêm afligindo aí a nossa cidade. Então, nós temos que falar algumas coisas e esclarecer coisas que vêm acontecendo. Bom, o bairro Tanquinho, que é um bairro que está sentido ao município de Porto Feliz, na rodovia que liga Rafar e Porto Feliz. Esse bairro aí, ele teve vários problemas, ele estava numa situação complicada, mas ele foi regularizado ano passado. Esse ano, as pessoas receberam o carnê de IPTU. E o que acontece? Acontece que as pessoas reclamam de limpeza, ou até mesmo da situação que se encontra, e que não tem manutenção, mas tem sim. Foram feitas várias manutenções nesse local. Inclusive, um outro bairro do lado, que é bairro Família Lara, que até então pertencia-se a Porto Feliz, mas quando foi ver a situação correta, ele pertence para Rafar. E o que aconteceu? As pessoas não receberam o IPTU. Por quê? Porque não houve regularização, que já vai começar a ser feita essa regularização aí para que as pessoas possam ter a parte elétrica, a ligação, como foi feita em outros locais. E, para isso, é necessário que ele esteja regularizado. E o que acontece? Quando um loteamento vem de iniciativa privada, a responsabilidade de ligação elétrica, água, esgoto é do loteador. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem os loteamentos, vão deixando, e acontece essas reclamações com relação ao setor público. A administração pública acaba sofrendo por consequência de pessoas que fazem de qualquer jeito e não têm responsabilidade. Mas eu quero aqui, dentro disso daí, parabenizar aí o prefeito, o vice-prefeito, funcionário Emerson e toda a equipe da administração que correu, que batalhou e que veio fazer a instalação em todos os pontos do bairro Itapeva, parte elétrica. Foi um trabalho árduo, um trabalho sério. E o esforço da administração deixa claro que tem, sim, que trabalhar de forma dura e silenciosa, às vezes, né? Não adianta ficar aí fazendo estardalhaço e não resolver nada. Então, essa é a situação que se encontra hoje a administração. Ela vem fazendo, ela vem mostrando
Às vezes não é a contento de todos, mas, porém, ela vem fazendo. E também, voltando a falar dessa questão lá daqueles 2 bairros, o que são? Hoje, eles fazem parte do perímetro urbano. E ele precisa ser cadastrado, para que as pessoas possam vir a ter segurança aí na sua propriedade, para que possam fazer transferências, venda e a valorização do bem. E como tem essa reclamação, eu quero deixar aqui bem claro que a partir desta sexta-feira iniciará a coleta de lixo. E, como já falei, vem sendo feitas as manutenções e não vai parar. E falando com relação às coisas boas que o município vem fazendo, nós temos aqui a informar que foi uma conquista enorme, que para os municípios, parece que não, mas sim, na região é uma das primeiras a colocar o ar-condicionado em todas as salas, em todas as escolas, na rede municipal, nas creches. Nós vimos aí a cobertura da quadra Josefina, que quantas e quantos mandatos se passaram, quantas vezes aqui foram requisitadas as coberturas das quadras e agora está se tornando realidade. Embora a dificuldade seja grande, mas eu tenho certeza que esse trabalho vai continuar e vamos esperar e torcer para que venham aí as verbas que estão destinadas realmente pelo governo do Estado, porque as outras escolas possam ser contempladas com a cobertura das escolas. Como também a implantação do AVCB, do Corpo de Bombeiros, que estava sendo uma briga na Escola Josefina e nas outras, foi feito. A multimídia em todas as escolas. Então, o governo vem trabalhando, o governo vem demonstrando vontade, interesse, seriedade, e é esse que é o objetivo. Assim como vai começar a ampliação da creche Adriana Maria Coalhato, para mais 2 salas, está sendo preparado aí para que possa atender de forma melhor as crianças, mais 2 banheiros, tudo dentro da normalidade daquilo que se é necessário. Quer dizer, mais uma obra que o governo vem aí trabalhando, se dedicando, para que o município tenha estrutura melhor nos seus prédios. E a gente vem aqui falar de uma outra situação, que eu até houve algumas certas dúvidas, né? E alguns dias atrás houve uma colocação aqui minha com relação ao CDHU, da forma como vem sendo conduzido, e o presidente, né, foi falado, ele esteve lá 2 dias antes do prefeito, e, senhor presidente, como eu falei, eu entendi a sua justificativa, quero voltar, mas quero deixar bem claro aqui, que eu acho que, volto a falar, a colaboração tem que ser grande, independente da situação, porque como vem falando, esse povo que mora, que sofre com as enchentes, principalmente nesses últimos 2 anos, a quantia de enchente que teve, as várias enchentes aí, o sofrimento é muito grande. Então, quando eu falei aqui, senhor presidente, que o senhor esteve lá e que o senhor ficou sabendo antecipado com relação à questão dos documentos que foram pedidos, e que supostamente o senhor falou que eles tinham pedido ao departamento, aos funcionários aqui, e que eles não tinham tido a competência suficiente para esse documento, eu até entendo o seu posicionamento, mas eu discordo, de certa forma, quando o senhor falou que eles são incompetentes. Um minuto para concluir, senhor vereador. Pois não. Está ok. Tudo bem. Porém, o que aconteceu?
mesmo o senhor sabendo, o que eu quis dizer aquele dia foi que o senhor deveria ter cobrado, porque 2 dias depois o senhor estava lá com o prefeito. E não houve a colaboração que deveria ter sido quando se diz em questão de união para o bem do município. Isso é claro, senhor presidente. Isso é claro. O vereador Alexandre e o vereador Luiz Antônio Ferreira Brito estavam lá na sala, e o senhor sabe muito bem o que aconteceu e que eu falei aqui, que devia ter sido dito lá que houve a falta de competência. Mas, com relação ao documento, eu fui na prefeitura hoje... Para concluir, senhor vereador... Vou concluir. É difícil, né, presidente? É que o tempo já acabou. Tudo bem, mas passaram muito mais. O senhor deve... Exatamente, já passou muito mais tempo, o senhor deve respeitar o regimento. De outros, né? De outros também, de outros. Conclua, então, por gentileza. Vou concluir, senhor presidente. Está aqui o laudo que diz que as terras que estão determinadas para a construção de casas habitacionais para as pessoas que moram no bairro da Bomba estão reabilitadas para uso residencial. Então, aqui não há como ficar em grupos, em qualquer lugar que seja, falando que não vai dar certo e tentando para o lado negativo. Infelizmente, quanto pior, melhor para algumas pessoas que não concordam com o progresso da FAR. Obrigado, boa noite.